Olá, vamos iniciar a nossa live e hoje o tema é sobre você já se perdeu buscando não perder alguém? Talvez você já tenha passado por isso. E vamos pensar aqui algumas questões que nos faz ter consciência um pouco mais dessa situação. Porque muitas vezes nem percebemos que estamos nos perdendo dentro de algum relacionamento. Às vezes é necessário alguma coisa mais grave ou mais desafiadora acontecer para você perceber, sabe? Ou você também precisa, às vezes, entrar em um processo de autodesenvolvimento em que você entende que algumas coisas não estão em acordo, não estão caminhando com o seu desenvolvimento, com o seu bem-estar, para você perceber que talvez esteja num relacionamento que não seja saudável. Opa! Ou que não esteja te fazendo bem, né? Em outras palavras. Então, bem-vindos vocês que estão entrando. E vocês fazem parte desse momento, então podem perguntar. Fiquem à vontade, tá bem? Tô tentando deixar aqui a live na horizontal no TikTok, mas eu não sei ainda a configuração, então vocês que estão me vendo, acho que deitada, peço que sei lá, se puder virar a câmera, não sei se vai funcionar, né? Tem que travar para não virar. Mas a gente vai ver isso melhor depois. E vamos seguindo, tá bem? Se você é uma pessoa que tá sempre buscando ver todos bem à sua volta, tá sempre preocupado com as pessoas, talvez seja até normal ou comum para você abrir mão de algumas coisas que você gosta ou que você acha importante para fazer a vontade de alguém ou para causar uma boa sensação, uma boa impressão para alguém. E dependendo do quanto de tempo que você faz isso, você talvez nem perceba mais. E seja até automático você nem saber o que você quer, o que você gosta, e talvez nem tiver na cabeça uma possibilidade de dizer um não, de fazer uma escolha diferente. E assim, é ótimo que a gente possa pensar uns nos outros. Nós convivemos, né, em sociedade e é muito importante a gente poder dar um cuidado para alguém, né, cuidar de alguém e imaginar que um dia pode ser você também. E nem é necessariamente por isso, sabe? Como se fosse só uma troca. Em último caso, vai ser. Porque a gente vive constantemente fazendo trocas de trabalho, às vezes usa moeda, mas são trocas, né? Mas fazer isso porque é gratificante, é genuíno e porque a gente entende como é estar no outro lugar também. Se você não entende, é muito válido fazer esse exercício de começar a se colocar no lugar do outro, sabe? Isso é muito enriquecedor. Só que o que eu quero trazer para vocês aqui nesse momento é que muitas vezes a gente só se coloca no lugar do outro. E aí que entra o tema dessa live de hoje. Você já se perdeu com medo de perder alguém. Aqui fica um pouco mais complicada a situação, porque aqui você está pensando no cenário onde você faz por medo de perder. Então, é mais específico ainda. Então, imagine um relacionamento, seja qual for, romântico, de amizade, familiar, mas imagine um relacionamento onde você precisa constantemente fazer alguma coisa diferente do que gostaria para agradar, para não perder, com medo. Não se imagina sem a pessoa ou cria diversos cenários na sua cabeça que todos vão te levar para o mesmo lugar, que é aceitar certas condições, abrir mão de coisas que é importante para você, sabe?
Então, pensa se você passa por isso, já passou por isso, já é um bom questionamento, né, para fazer. Se quiser compartilhar aqui também, falando se alguém passou por isso. Deixa eu ver aqui. Ai, boa noite, Thaís. Seja bem-vinda. Bom, seguindo, nesse ponto, vamos pensar no aspecto do medo, né? Porque nós podemos ter muitos medos. E nós temos muitos medos, normalmente, né? Só que alguns medos, eles podem nos colocar ali como refém, literalmente. Você passa a viver a partir dele. Ele começa a determinar a sua vida, as suas escolhas. E normalmente quando é assim, você nem percebe. Você se identifica com o próprio medo. Você já é o seu próprio medo na sua imaginação. E já pensou como que deve ser viver assim? Já pensou como deve ser você sempre escolher algo através do seu medo? Você nunca descobre assim, afinal, qual seria a sua escolha genuinamente? O que você escolheria para você de verdade, se não fosse o medo? Então, eu tenho um grupo terapêutico de ansiedade que trabalha justamente aspectos de medo, de ansiedade, né? Que nos bloqueia, nos faz ser diferente de quem realmente somos. E muitas vezes é esse medo que te mantém em um relacionamento que não te faz bem. E que te faz se sentir cada vez mais inseguro com você mesmo. Então, eu convido você a se questionar. Quais escolhas você tem feito através do seu medo? E te convido a pensar que outras escolhas você faria se você não seguisse o seu medo. E eu tô falando aqui medos, tipo, que bloqueia mesmo, tá? Que você vai sentir medo durante a sua vida, faz parte da nossa vida sentir medo. E não tem nada de errado com isso. Nós só precisamos aprender a ler as mensagens dele, entender por que eu estou com medo. E aí você dá um direcionamento. O poder é seu. Então, eu tenho muito medo de abrir uma empresa, mas eu tenho esse sonho e eu seria muito feliz conquistando isso. Eu me sentiria muito poderoso, muito ousada, muito realizada. Então, você acredita que um medo nesse ponto de, não, mas eu tenho medo de tentar fazer isso e dar tudo errado, nem conseguir nada e ainda virar uma piada. Então, você acredita que esse medo, ele deve ter mais força do que a sua escolha por querer algo bom pra você? Então, assim, tem riscos, então nem escolho mais, porque se tem riscos, eu não escolho aquela opção. Assim, ficaria meio inviável viver, né? Mas é você que escolhe. Se você tá vendo as duas situações na sua frente, tem o meu medo, e o meu medo é por conta disso e disso, e tem a minha vontade, o meu desejo, e minha vontade é por conta disso, disso e disso. Aí você escolhe, né? E se você puder agir de uma maneira com confiança, se dando credibilidade, você pode abrir mão de uma certa sensação de segurança, né? De, então se eu não escolher, eu vou estar segura. E escolher alguma coisa que vai realmente te colocar em movimento, né?
E se tiver alguns riscos, tudo bem, porque até as situações que nos deixam de forma instável, que nos faz ter que se virar nos 30, digamos, elas nos fazem crescer e nos fazem enxergar parâmetros, ângulos, situações que não veríamos e dentro de nós ainda. Então imagina você se perceber em movimento, com coragem, né? Então, quero te levar para essa reflexão. Meu medo é de não encontrar mais alguém. Meu medo é que eu fique sozinha. Meu medo é de criar meu filho sem pai. Ou minha filha é de se separar e não ver mais minha filha. Então, você vai criando vários medos desse tipo para se manter nesse relacionamento que nem te faz bem. E qual é a segurança? Por que não criar uma possibilidade em que você coloca o que você quer na sua vida? Não, eu quero estar com alguém que me respeita, alguém com quem eu posso contar, com que eu posso somar, alguém que estará feliz em estar comigo e eu estarei feliz em estar com essa pessoa, né? Alguém com quem eu divido a vida, mas que eu possa saber quem eu sou e quem a pessoa é. Então, eu não me perco de mim nesse relacionamento. Porque abrir mão disso e de muito mais coisas que você pode criar para você por medo de isso pode acontecer de ruim, aquilo pode acontecer de ruim, eu não quero abandonar, eu não quero ser abandonado. E é claro que a gente está lidando com situações que lá na prática você vai ter que lidar com emoções e sentimentos seus da sua história inteira, da sua vida inteira, né? Só que é interessante a gente poder discutir isso agora. Você parar e pensar também nisso, né? De por que eu vou escolher sempre essa mesma condição? Tem alguma coisa estranha. Se eu não tô feliz, será mesmo que minha vida tem que ser determinada pelo meu papel de pai ou de mãe? Eu tenho que fazer isso porque E às vezes você tá pensando que tá fazendo por bem dos seus filhos, e às vezes a melhor coisa que você faz é romper com um relacionamento que não faz bem. E seus filhos vê que aquele relacionamento que não faz bem não vai estar ali constantemente na cabeça dele, na vivência dele, sabe? Porque às vezes os filhos presenciam brigas, maus tratos, que qual o bem que faz isso? Então, começar a pensar que em vez de ficar evitando a situação que te assusta, por que não procurar uma situação que te faz feliz? Focar nisso também. E buscar fazer tudo com segurança, claro, né? Tomar escolhas com consciência, com cautela, com cuidado, né? Porque há situações que não é tão abruptamente que você vai resolver assim de forma totalmente impossível, né? Tem que ser pensado também. E aí eu te convido a pensar que aqui a gente já está falando de uma dependência emocional, né? Quando a gente começa a buscar viver pelo outro, até porque não parece que a vida não faz sentido sem ter aquela pessoa, ou que você entra num estado de tristeza muito profunda, ou de medo, ou de rejeição, vários sentimentos vão tomando de conta de você quando você pensa que não vai ter a pessoa. A gente já está falando de uma dependência emocional, porque você deve ser completo com você, né? Alguém, uma outra pessoa, é mais alguém que vem para somar, não para completar você. Você já é inteiro. São duas pessoas inteiras num relacionamento. Só que aí você pode se colocar como se fosse metade, né? Mas não é saudável. Mas, então, seguindo, também tem um grupo terapêutico de dependência emocional que, inclusive, acontecerá hoje. Vai acontecer hoje, porque tem quinta-feira que é de autoestima e tem quinta-feira que é de dependência emocional. Na terça-feira é o grupo de ansiedade, tá bem?
E hoje vai ser de dependência emocional. E nesse grupo a gente pode trabalhar aspectos relacionados a esse medo de rejeição, esse medo de perder alguém. E essa necessidade também que acontece de precisar ter alguém, de precisar controlar alguém, de precisar ter esse pensamento de precisar e essa ação que parece que preciso. Você não precisa. Então, é importante a gente trabalhar, né, em grupo terapêutico, até porque nesse ponto você vai se fortalecendo. Você se sente mais seguro. Imagina fazendo um grupo de dependência emocional e de dependência emocional. Você vai se sentindo seguro, segura. E isso possibilita que você tenha relacionamentos saudáveis, né? E que você não conviva com medo. Então se complementam. E tem mais o de autoestima, que aí eu vou falar também que tem tudo a ver com a gente ter o nosso encontro com nós mesmos, né? Nos encontrar com nós mesmos. E aqui, ainda falando sobre dependência emocional, né? Quero falar com vocês, assim, que se você começa a tentar se encaixar num relacionamento que já não te faz bem, que não é saudável, para manter essa sensação de eu não quero entrar em conflito comigo mesma, de sentir esse sentimento tão assustador que me parece ser romper uma relação, um relacionamento, me defrontar com uma situação nova. Um instante, por favor. Então você pode entrar nesse relacionamento em que você vai alimentando essas ações de se manter ali. E aí você começa a fazer pequenos gostos da outra pessoa, ou começa a se submeter a pequenas situações, e aquilo vai acontecendo várias vezes, vai se repetindo. Daqui a pouco parece até que você é assim. Nem parece que você está sendo contra você mesmo. Parece que você é daquele jeito. Então você vai automaticamente ficando alguém automático, vai se automatizando pra aceitar o que você não deve aceitar, que não te faz bem. Você passa a se anular, realmente abrir mão do que você quer, de quem você é, abrir mão dos seus princípios. Você nem segue mais os seus próprios valores. Você vai se tornando alguém que depende sempre de uma aprovação. Você tem que ficar pensando quais palavras eu vou usar, como eu vou convencer essa pessoa de que tá tudo bem o que eu tô fazendo. Você começa a agir como se tivesse uma dona, um dono. Você começa a se limitar, abrir mão de coisas que são importantes pra você. E tudo isso vai acontecendo no automático. E muitas vezes você nem percebe. E parece que você criou uma armadilha e você não consegue sair, parece um buraco. E aí os medos tomam de conta quando você pensa em romper. Até porque a casinha, a bola de neve, já parece confortável, já parece segura. E aí precisa acontecer uma coisa que treme, uma coisa que assusta, uma coisa tipo muito grave pra você enxergar que, pera, aqui não tá fazendo bem. E muitas vezes pode ser o seu filho chorando depois de uma discussão. Isso eu já ouvi, né? Muitos relacionamentos terminam porque, não, realmente por mim eu não ia terminar, mas pelos meus filhos eu tive que tomar uma decisão. Então, assim, quando você tem esse puxão, você pode acordar, né, daquela situação e pensar, mas será que é o que eu quero mesmo? Mas existe outra forma de você fazer isso. Você começa um tratamento de autodesenvolvimento mesmo. Ou você se compromete com o seu crescimento. Em algum momento, vai bater na tecla. Pera, mas eu gosto de tal coisa, por que eu tô abrindo mão disso? A quem compete isso? Tipo, isso vai fazer mal pra outra pessoa mesmo? Por que eu não vou fazer o que eu quero?
Por que a pessoa reagiu tão mal comigo só porque eu não concordei? Ou só porque eu não gosto também? Por que eu tenho que ser desse jeito que a pessoa está falando que eu tenho que ser? Então são coisas que quando você começa a se questionar, porque quando você começa a se auto-questionar, é porque você já está buscando saber o que você quer, quem você é e o que você gosta. Aí você começa a entender o que não está tão alinhado com você mesmo. Por isso é muito importante esse processo de autoconhecimento, terapia, psicoterapia, estudos, autoestudo, sabe? É muito importante porque você começa a saber o que é importante pra você. Enquanto você não sabe, fica fácil de você seguir qualquer caminho, né? Ou o medo de dominar, que é a nossa primeira alerta de segurança, assim, de autopreservação, né? Mas nem sempre ele vai nos levar pra onde a gente quer, né? Ele vai levar a gente pra aquela segurança daquele momento e talvez. Precisa de nós no comando. Então, sempre vale a pena você fazer esse exercício de auto-questionamentos do que você quer. Porque tudo bem a gente pensar, ainda mais em um relacionamento, pensar no outro também. E é importante, né? Até porque o outro também vai pensar em você. Mas isso de uma forma saudável, né? Leve. Leve. Tudo que não tem quando você se perde num relacionamento é leveza. Então, como de forma leve você pode compartilhar a vida com alguém, não é? E aí, te convido para pensar que, dito tudo isso, o maior encontro, e o melhor e o mais incrível encontro vai ser o seu encontro com você mesmo, com você mesma. O seu encontro com você mesmo vai te trazer desculpa, grandes conquistas, transformações e um sentimento de autenticidade, de presença muito forte, de clareamento. Então eu te convido a olhar para você, a valorizar as tuas vontades, os teus gostos. E sempre pensando que se eu quero algo muito leve para mim, eu também quero levar essa leveza para os outros. Eu não vou criar um mundo paralelo onde eu pense que minhas vontades importam, mas as dos outros não. Que eu vou precisar controlar alguém. Porque aí você está no mesmo lugar. Você está na armadilha. E ainda mais você corre o risco de ser a pessoa que coloca outra pessoa na armadilha. Quando você começa a querer, eu sei o que eu gosto, o que eu quero, e você, fulano, tem que fazer o que eu quero e o que eu gosto. Você não pode mandar em nada em ninguém. Você pode se conhecer aos poucos e nem você mesmo você conhece tão profundamente. Por que você poderia dizer para o outro o que é melhor para ele sem respeito pela própria fala, o próprio desejo dele? Entende? Então, essa coisa de eu quero encontrar alguém que faça todas as minhas vontades, que, sei lá, que não ouça mais ninguém, só a mim. Isso é muito fechado, assim. Isso é muito controle, isso é muito invasivo. Então, convido você a realmente entrar em um processo de autoconhecimento a ponto de saber até quais são as suas necessidades que acontecem de projetar no outro algo que você tem que resolver, que você tem que lidar. E de ter essa leveza com você mesmo, de se respeitar e não aceitar que ninguém faça isso com você também. Então é um equilíbrio, né? É um lugar de sempre estar presente. Nunca permitir que deixa levar. Porque aí vai deixar de levar de qualquer forma, né? Então, não permita que o medo te domine,
a insegurança te domine, te segue. E permita-se a esse encontro incrível e maravilhoso que é o encontro com você mesmo. Por isso, eu também te convido para o grupo de autoestima, que é o grupo onde você vai poder se fortalecer de dentro para fora, de conhecer suas capacidades, seu potencial, de favorecer, de investir nisso, de entender quais são as suas dificuldades e trabalhá-las e se acolher completamente, trabalhar sua autoestima. Então são 3 grupos que eu convido que você conheça. Tem promoções aqui e descontos exclusivos para vocês que estão aqui na live. E já pode entrar em contato agora pelo chat, porque vai ter um grupo em 15 minutos, vai iniciar o grupo de dependência emocional hoje. E fiquem por dentro, tem terapia individual também, que é aqui o que eu trabalho há bastante tempo. Então você pode entrar em contato e agendar seu horário. E a gente segue por aqui e nos vemos na próxima semana. Se você tiver alguma pergunta também, pode fazer. Agradeço quem está participando aqui, a todos vocês. Um grande abraço. Maria Aparecida, Jonas, Thaís. Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.